Bem, nós estamos recebendo aqui o deputado Caio França, um convidado do nosso secretário de Obras, vereador licenciado, o vereador Alan, na redação do Jornal do Porto, bem nas vésperas comemorativas dos 127 anos da cidade de Porto Ferreira. Bom, primeiramente quero dar as boas-vindas em nome aqui do André Bellini, que também está com a gente, né, o diretor do Jornal do Porto, ao Alan, que é um parceiro nosso, e a você, Caio, seja bem-vindo, viu? É um prazer. A gente conhece o Caio porque o Alan fala tanto do Caio, né? Que a gente começou a ser amigo do Caio também, né? De tanto que ele divulga os trabalhos. Então fala um pouquinho como é que é estar na cidade, qual que é a pauta de trabalho, e depois a gente bate um papo bem informal. Claro. Seja bem-vindo. Bom, primeiro agradecer aqui o convite, as boas-vindas, essa cidade que me acolheu também desde 2018, então desde lá a gente vem fazendo alguns trabalhos importantes aqui para a cidade, para a região toda, através do PSB e, claro, também sempre em parceria com o Alan, que era vereador, agora secretário municipal. A gente veio hoje para poder já verificar com os próprios olhos obras que são oriundas de emendas parlamentares do nosso mandato. Acabamos de voltar do Jardim Águas Claras, onde a Unidade Básica de Saúde está passando por uma ampla reforma e ampliação. Faltou pouco para a gente poder pegar a inauguração, né? Acho que uns 20 dias a gente já pegava a inauguração, mas acabou não dando tempo. Fomos na acompanhar, eles entregaram há 20 dias mais ou menos uma academia da melhor idade no bairro Cristo Redentor, além de outras pautas mais que a gente já teve aqui, a entrega na Unidade Básica de Saúde do aparelho de ultrassom, que aqui funciona através de uma parceria nossa também, obras de pavimentação, equipamentos do consultório oftalmológico, oftalmologia. Fizemos uma conversa boa com o prefeito também, Rômulo, para atualizar sobre os movimentos políticos que estão acontecendo no estado de São Paulo e aqui na cidade também. Só para nós, para ninguém ouvir. Você conseguiu o nome que ele vai pôr ainda não? Rapaz, isso aí tá difícil, viu? Tá difícil, mas ele sabe que eu tenho um bom nome para poder apresentar para ele, para poder referendar. Ele sabe muito bem do nosso carinho aqui pelo Alan, mas é claro que... Aquela brincadeirinha de criança, eu a corto decisão, no pescoço, mas não falo quem foi. Assim, né? Não, eu faço uma defesa do nome do Alan, mas é claro que respeitando muito a liderança do prefeito, que vai muito bem hoje, é muito bem avaliado aqui na cidade. Mas acho que o Alan cumpriu algumas jornadas importantes nesse período, foi vereador, presidente da Câmara, hoje secretário de uma pasta difícil e, portanto, já demonstrou a sua lealdade ao grupo e também a sua capacidade política, né, de poder ajudar a cidade. Mas, enfim, acho que tudo na sua hora, vai ter o tempo certo para poder fazer isso. Nesse momento está todo mundo focado aqui, acho que na questão administrativa, e a gente também está, dentro do possível aqui, ajudando para que as coisas possam melhorar ainda mais. Deixa eu colocar o André na conversa, porque eu acho que nós somos os mais veteranos aqui, né, André? Você tem percebido que tem uma remessa, vamos dizer assim, uma safra nova de políticos e de políticos que têm conhecimento, que têm gestão, né? Diferentemente de época que era o toma lá da cá, né? Os favores. Você tem aí um currículo invejável, um pai na política, está na política, deve ser candidato a governador ou não sei, né, André? Mas é uma safra nova. Como que você vê, André, você como diretor que passou uma trajetória, muitos candidatos, muitos políticos passaram por aqui, né? Sim, Porto Ferreira sempre teve bastante apoio político, uma cidade que é um centro daqui da região, né? Então, aqui, pelos 46 anos do Jornal do Porto, passaram-se vários candidatos, vários amigos, vários deputados, inclusive a gente tem muito carinho por vocês, que estão sempre aqui com a gente, que também levam o nome de Porto Ferreira, levam o nome do jornal, né? E essa nova safra é o que tem que ser feito, é uma administração diferente, que são pessoas que são pautadas pelo projeto público, né? Que estão aí para defender mesmo a parte pública com carinho, com lisúria, né? Vamos dizer assim. Eu acho bem bacana esse pessoal estar aí à frente da nova política, né? O Alan, a gente estava conversando, inclusive o Alan teve essa semana, segunda-feira, lá falando um pouquinho da trajetória, não deu para falar de tudo, a gente vai marcar uma outra pauta, ou melhor, a ideia agora é criar, né, um quadro para que a gente possa estar trazendo. Falar nisso, tem uma denúncia aqui, tá? Chegou um pedido, hein? Chegou um videozinho que aí que eu entro naquele assunto que eu falei. Zeladoria? Será da zeladoria, será da BRK ou será de obras?
É porque como desmembrou a pasta, Sim. então a população ainda tem dúvida em qual pasta que é cada um das demandas dos serviços, né? Que zeladoria, que são serviços públicos, ficou em outra pasta com o meio ambiente. E obras e desenvolvimento urbano foi para uma outra pasta. Ficou uma pasta extremamente técnica e a outra de serviços públicos. Né? E aí a população acaba ficando em dúvida em qual das pastas solicitar o serviço. Eu acho que você já viu isso, né? Hoje. Não chegou para mim ainda. Não chegou para você? Lá no circuito da cerâmica, um caminhão ele acabou afundando e foi eu acho que é da zeladoria com a escavadeira para ajudar a tirar o caminhão. Houve poucas avarias, mas segundo a informação que nos chegaram, foi aí sob infiltração, por isso que entra naquela questão. Bom, se a infiltração é água, se a água é BRK. Né? E aí entra naquela questão que às vezes a gente não sabe. Mas tem que fazer uma obra. Você viu a complexidade para o leigo entender né, o que está acontecendo? Sérgio, nós estamos ao vivo aqui, viu, Sérgio? Ó, o Sérgio, pega uma cadeira, fica do lado. Vem ficar aqui, ó. O Sérgio está chegando aqui, o presidente da Câmara. Então vai chegar. Provavelmente já teve tempo da zeladoria, que deve ter feito o serviço para retirada do caminhão, e consequentemente deve se acionar a agência reguladora, né, Paulinho? Através de poder cobrar a BRK, que é a concessionária do serviço de água e esgoto do município, para poder responsabilizar quem quer de direito e consertar esse problema na via, com certeza. Mas aí, provavelmente, poderia levantar também a questão se houve asfalto nessa via recente, se está sobre garantia, né? Sobre garantia ou não, e se tiver sobre garantia, acionar a empreiteira. Assim como que eu já te falei da zeladoria, da BRK, da agência e da própria obra, assim, óbvio. Então precisa ser um trabalho em conjunto para a gente poder acionar o responsável para a resolução do problema, óbvio. Bom, mas isso foi só um adendo, viu, só para a gente entender a complexidade e da capacidade gestora aqui do vereador licenciado, secretário de obra, mas o assunto é com o Caio. Bem-vindo, viu, Sérgio, presidente da Câmara Municipal aqui de Porto Ferreira. Daqui a pouco a gente passa a palavra para o Sérgio, mas um assunto que, inclusive, essa semana eu comentei no JP Manhã sobre... Uns chamam de droga, outros chamam de remédio. Tem um dedinho seu na cannabis, não tem? Tem. Explica isso aí para as pessoas entenderem. Grande. A gente conseguiu aqui em São Paulo imprimir uma política pública nova. Em 2019, eu apresentei um projeto de lei que inclui os medicamentos à base da cannabis no SUS. Medicamentos esses que já são autorizados pela Anvisa aqui no Brasil, só que são medicamentos absolutamente caros para a grande maioria da população brasileira. E a minha ideia é poder democratizar o acesso a esses medicamentos, principalmente para quem tem criança que convulsiona, pessoas com síndromes raras, que já comprovadamente a ciência demonstra que podem utilizar esses medicamentos. Então, depois de 4 anos lutando na Assembleia pela aprovação do projeto, em 2022, eu consegui aprovar essa lei na Assembleia, e aí o governador Tarcísio, acertadamente, em sua primeira chance no primeiro projeto de lei que ele tinha em mãos para decidir se ele sancionava ou se ele vetava, ele sancionou o projeto de lei, que agora é uma lei, que inclui os medicamentos no SUS. Portanto, claro que eu sou da turma que entende que a diferença entre o remédio e a droga é a dosagem dela. A gente está falando aqui de medicamentos que são controlados, organizados, prescritos por médicos. Assim como a morfina, por exemplo, ele tem origem no ópio, né, na papoula, a cannabis medicinal tem origem na planta cannabis, que é a maconha, mas que já comprovadamente tem muitos efeitos positivos, principalmente para algumas dessas patologias que eu lhe falei aqui. Você ter uma criança que convulsiona 60 vezes ao dia e para de convulsionar a partir do uso desses medicamentos, não tem sentido a gente ficar discutindo aqui o preconceito que tem originário dessa medicina. Então eu estou bem feliz com o que a gente conseguiu aqui em São Paulo e agora trabalhando para que essa nossa lei possa atender o maior número de pessoas aqui em São Paulo e que sirva de referência para o Brasil. Hoje outros 20 estados protocolaram projetos idênticos ao nosso e eu espero que essa política pública possa repercutir no Brasil todo. Perfeito. Sérgio, sua palavra aí, vamos cumprimentar os nossos amigos, lembrando que estamos aqui nos estúdios, na redação do Jornal do Porto, né, recebendo o deputado Caio, que é aí um
vamos chamar um amigo próximo já, né? Porque Sim, o Alan está sempre falando, então a gente acaba se afeiçoando mesmo sem conhecer, né? Então eu queria que você trouxesse sua mensagem também. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, André. Boa tarde, Caio, o Alan, né? Muita satisfação, né, receber o Caio aqui hoje. O Caio é um deputado que tem ajudado muito a nossa cidade. Inclusive, sempre foi parceiro do Alan aí, né? E o Alan, na eleição passada, agora me convidou para mim estar fazendo parte desse time, né? Eu aceitei, também apoiei o Caio como deputado estadual. E a gente está muito feliz de receber ele aqui hoje, né? De mostrar as obras que ele destinou emenda, né? E então, parabenizar aqui publicamente o Caio por tudo que ele tem feito pelo nosso município, parabenizar também pela iniciativa desse projeto, né? Um projeto muito bem-vindo, né? Que vai trazer muitos benefícios, né? Para essas pessoas que realmente precisam utilizar desses medicamentos, que hoje é muito discutido, né? É muito discutido, mas que ele teve coragem, né? De assumir o protagonismo disso e hoje virou realidade. Tenho certeza que para aquelas crianças, para aquelas pessoas que precisam usar, vai ser muito importante, né, a aprovação desse projeto de lei. Então, parabéns, né, e obrigado por tudo que tem feito por Porto Ferreira. Obrigado, presidente. Obrigado pela gentileza. Ô Caio, só para a gente ir findando a nossa conversa, porque afinal de contas, o pessoal que está assistindo quer saber do Caio. A sua plataforma, quais são as suas pretensões, porque está aqui visitando, conhecendo, vendo as obras, mas lógico que o Caio tem pretensões. Quais são e qual a sua principal plataforma? Olha, Paulinho, hoje a gente está num processo retomando o mandato, né? Eu reassumi esse terceiro mandato em março. Então, claro que a prioridade absoluta é fazer um grande mandato. Um mandato que possa ser coerente com aquilo que eu defendo, que possa ser protagonista num processo difícil de legislativo que a gente vive, onde o legislativo acaba muitas das vezes ficando a reboque do executivo, e ao mesmo tempo que possa quebrar paradigmas como esse que a gente conseguiu quebrar a respeito de um assunto que para alguns é polêmico, mas que para mim a ciência já comprovou que não tem polêmica. Então, a minha pretensão prioritária é fazer um grande mandato. E claro que o futuro a Deus pertence, eu tenho sonhos na política também, eu quero um dia poder pensar num voo maior, de disputar uma nova eleição, mas acho que tudo no seu tempo. Eu também não posso ficar fazendo previsões, sendo que nós temos uma eleição municipal no meio do caminho. Então eu pretendo sim fazer vereadores e prefeitos que estejam alinhados com as minhas ações, que sejam parceiros do nosso mandato, para quem sabe a gente lá na frente dar um passo ainda maior. Mas, assim, eu sou muito cauteloso nas minhas análises, eu sei que o processo político é difícil, a gente viveu uma eleição muito polarizada, e isso acabou afetando muito as eleições proporcionais. Eu consegui sobreviver a esse tsunami dessa eleição bastante dividida. Então, espero que nas eleições municipais o povo tenha mais discernimento para poder escolher aqueles que conhecem melhor a cidade, que estão mais preparados para administrar a sua cidade, que conhecem dos problemas, e eu quero poder ser uma ferramenta para poder ajudar a solucioná-los. Assim, vamos ver, espero que essa eleição municipal sirva para isso também. O nosso partido é um partido de centro-esquerda, tem como referência aí hoje o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro Márcio França. Trabalho muito para que a Tabata Amaral, que é a nossa deputada federal, seja candidata a prefeita na capital, em São Paulo. Acho que esse é um perfil de partido que eu vislumbro para o PSB. Então, é nesse sentido aí que moram os meus sonhos, meus desejos, mas com muito pé no chão, sabendo que não dá para dar um passo antes de poder fazer o alicerce, né? Então, vamos lá, a eleição municipal está aí, acho que vamos ter chance de apresentar os nossos nomes. Vamos fazer a rodada, então, de considerações, Sérgio? Suas considerações finais para a gente. Agradeço aqui o Paulinho, agradeço também o André, né, por abrir esse espaço para a gente aqui. E agradeço a presença do Caio mais uma vez aqui, né? Essa visita a Porto Ferreira é muito importante, que volte mais vezes, né, para anunciar novas emendas, né, para fazer visita em novas obras que você destinou essas emendas. Então, obrigado. E também agradecer o Alan também, que tem feito um belíssimo trabalho na Secretaria de Obras, né, do nosso município. Tem muitas inaugurações para acontecer aí em breve, né? Muitas novidades aí para Porto Ferreira. Então, agradecer e parabenizar pelo trabalho também. E contem sempre conosco lá na Câmara Municipal. Alan João, eu ia falar vereador, mas não é, secretário de obras. Vereador licenciado, para não correr o risco. Paulinho, André, agradecer mais uma vez o convite, são grandes parceiros, tanto na Rádio Comunidade como aqui no Jornal do Porto, desde o início da minha trajetória, inclusive, quando eu não era ninguém, né, não era conhecido.
vocês já abriram as portas da O redação Alan do viveu um jornal. momento nostálgico segunda-feira. Nós Nós manifestação encontramos 13. uma manifestação que ele foi um dos organizadores, um articulador, Eles fizeram uma de entrevista comigo lá. 2013. 13. Aí, que Ele legal. não tinha nem barba ainda. Eu já tava na política, já tô mais velho um pouquinho do que o Alan, eu já tinha sido vereador lá em São Vicente e perdi a eleição para prefeito já. Olha, Eu já tô já, 2013 já tô já, eu Ele sou tava o cara de galgando, novo, mas já tô na velha guarda já. Não estava nem no primeiro mandato ainda. Tá vendo? Eu agradecer o espaço de vocês mais uma vez, agradecer o Sérgio, presidente da Câmara, que é um grande parceiro meu, foi meu vice-presidente no primeiro biênio, agora tem feito um trabalho espetacular à frente da Câmara, continuando as reformas que a gente já vinha implementando no Poder Legislativo. Então, Sérgio, muito obrigado pela parceria. O Caio, nosso grande parceiro, deputado estadual, já está conosco desde 2017, quando nós iniciamos aí o primeiro mandato, né, com essa atual administração. O Caio já tem sido um grande parceiro, com emendas, com elaboração de projetos, de sugestões para requerimentos, indicações, inclusive fornecendo a própria equipe dele, da Assembleia, para nos auxiliar nas matérias na Câmara Municipal. Então, Caio, você tem sido um grande parceiro, muito obrigado por sempre colocar Porto Ferreira na sua agenda. Obrigado. A gente sabe que a sua agenda é corrida na Assembleia, não só a sua, como outros deputados, e você tem uma agenda muito positiva, agora com a questão da cannabis medicinal, pelo SUS. Aqui nós temos uma comunidade muito grande de pais que já têm buscado essa questão. A gente já recebeu na Câmara, por exemplo, pacientes, filhos que levaram o pai até a Câmara para conversar. O pai tem Alzheimer. Sim. E já se beneficia desse medicamento. E a família, nesse caso, Caio, tem condições de pagar o medicamento. Mas a maioria das famílias não tem. Então não teriam acesso a esse medicamento. Então, aqui em Porto Ferreira também já chegou isso e veio aí a calhar muito bem a questão de ser fornecido pelo SUS. Então, parabéns pelas suas pautas e conte com Porto Ferreira. Obrigado, muito obrigado. André, suas palavras, eu vou deixar a patente mais alta falar para o fim, que é o Caio. Que é isso. Quero agradecer mais uma vez a presença, o Jornal do Porto, mostrando o seu lema, que é da coletividade para a coletividade. Então, portas abertas para vocês. Mais uma vez agradeço a presença e que sempre também fez questão de conhecer o jornal, de ter aqui com a gente. Então, essa parceria é uma parceria que nos deixa muito feliz também, E parabéns pelas emendas e pelas leis, Que é um projeto bem bacana mesmo, que está aí, é o futuro, e a gente tem que acompanhar com serenidade, com tranquilidade, e saber distinguir o que é correto e o que não é correto, principalmente na área da saúde, que é uma área bem complicada para as pessoas que precisam e necessitam desses medicamentos. Parabéns. Obrigado. E volte sempre, Porto Ferreira. Voltarei, com certeza. Jornal do Porto de portas abertas. Eu vou ser o mago do Caio, eu vou tirar um papel da mão do Caio aqui. Eu ia entregar para vocês. Ele queria fazer surpresa, mas eu vou mostrar aqui. Por favor, ó. Isso aqui que o Alan acabou, o Alan acabou de falar, Tem gente que tem condição. Quem não tem condição, tá aí, vai ter cannabis medicinal no SUS, que é uma das bandeiras. Já está aqui, André? Um para cada um, para vocês terem. O botãozinho aqui, por favor, você tem o seu botãozinho, o seu tem o seu botãozinho, e aí é só colocar, vestir. A meu não dá para aparecer, que eu estou fora de dia, mas eu vou colocar daqui a pouquinho. Cara, obrigado por ter vindo. Obrigado eu pela gentileza. E sua mensagem aí ao povo de Porto Ferreira. E você viu que eu vou deixar você para o fim, porque Porto Ferreira agora, no próximo sábado, completa 127 anos. Então, eu queria que você, ao se despedir, deixasse sua mensagem ao povo ferrense. Pronto. Obrigado pela gentileza, Paulo, André, pelo convite, a companhia aqui do Alan e do Sérgio. Ao povo de Porto Ferreira, aqui minha gratidão pelas oportunidades que vem me dando ao longo dessa jornada. Parabenizo pelo aniversário. Que o principal patrimônio de qualquer cidade é o seu povo, Então, tem que valorizar o povo, porque é do povo que vem os desafios, as novidades, tudo que produz aqui é graças ao esforço da coletividade. Então, a melhor maneira que eu tenho de poder retribuir a confiança é com trabalho, com seriedade, e é assim que eu tenho conduzido o mandato, me colocar à disposição sempre, e aqui levar essa pauta aqui da cannabis, para quem ainda tem dúvida ou desconhece do assunto, que possa pesquisar um pouco mais antes de tomar alguma decisão, às vezes inflamada por algumas pessoas que desconhecem do assunto e que acabam deixando que é um preconceito que muitas vezes é ultrapassado, acabe se valendo. E o lema que eu tenho sobre esse assunto é: não espere precisar para apoiar, porque é muito fácil você passar a apoiar na medida em que alguém do seu entorno passa a precisar. Então, vamos ter empatia pelas pessoas,
Acho que quem está na vida pública tem que ter essa palavra simples, mas muito importante para a condução da vida pública, principalmente, que é a empatia. Obrigado pela oportunidade aqui e parabéns a Porto Ferreira pelo aniversário já.